todos, que a paz do Divino Amigo nos envolva nesse instante, fortalecendo em nós o ânimo, a coragem, a perseverança e a vontade de transformar-nos. Reunidos novamente estamos com um propósito em torno do Evangelho de Jesus. Este Evangelho que nos possibilita, nos proporciona o consolo a que todos nós necessitamos em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossas realizações. E aqui nós encontramos mais uma vez também unidos e reunidos e envolvidos por energias amorosas, carinhosas, da espiritualidade amiga, dos nossos amigos benfeitores, haja visto dos nossos familiares que vêm nos visitar quando aqui estamos também. E que essas energias que ora paira sobre nós possamos retribuí-las. Como retribuir? Envolvendo o nosso pensamento, permitindo que do nosso pensamento, do nosso coração, somente as energias, os melhores sentimentos, vá de encontro a essas energias que aqui se encontram, duplificando, multiplicando essas mesmas, para que elas possam ser usadas pela espiritualidade aqui onde estamos e ser levada para aquelas criaturas que necessitarem dessas energias revigorantes ou revitalizadoras. Hoje nós temos como tema, é um tema voltado para nós, é uma reflexão para nós mesmos, nossos relacionamentos. Então o tema central é nossos relacionamentos. Como é o nosso proceder frente ao outro. E para trabalharmos, para desenvolvermos estes pensamentos, buscamos alguns elementos do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E nada é por acaso, porque nós vimos que os hinos cantados pelo nosso coral, que agradeço muitíssimo pela abertura, falava-se do amor, assim como a leitura introdutória das nossas reflexões, que fala sobre caridade e o que é necessário para que nós consigamos nos superar. Então, quando nós falamos sobre esse tema, caridade, nós estamos falando sobre nossos relacionamentos. Nós estamos verificando o que nossos relacionamentos estão a produzir. O que eles estão produzindo neste momento? É a harmonia, é a paz, é o bem-estar íntimo em nós, é a nossa renovação. Então é partindo desses elementos é que nós vamos elaborar os nossos pensamentos. Quando nós refletimos sobre essas potências, porque nós estamos falando em potência, nós estamos falando em virtudes, quando nós falamos, a maior de todas elas é a caridade. Como trabalhar, como desenvolver essa potência em nós? Quando na realidade nós temos que trabalhar a nossa humildade, a nossa perseverança, a nossa doçura, a nossa indulgência, mas sobretudo trabalharmos o amor. Quando falamos que fora da caridade não há salvação, estamos a falar sobre as bases do cristianismo e também da nossa doutrina que professamos. Tanto Jesus, naquele momento que aqui esteve, quando veio trazer para nós o seu evangelho de amor, o seu pronunciamento, do primeiro ao último capítulo, baseia-se na caridade. Por quê? Caridade é amor. É amor sentimento, é amor transformação, é amor em movimento.
Então, a todo instante, estamos a falar do amor. A caridade, portanto, é a prática deste amor. É colocar este amor em movimento. E como nós estamos colocando este amor em movimento? Como estamos movimentando essa potência que há dentro de nós? Assim, nada traduz com tamanha força e exatidão o pensamento de Jesus quando ele nos fala que fora da caridade não há salvação, como também resume tão bem os fundamentos da nossa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Esta máxima, ela é de ordem divina. É uma inspiração divina que transmutou-se, tornando ação nas nossas relações. Então, o que é realmente caridade? Como nós a entendemos? Senão a prática do amor. É o único conceito que nós podemos dar a este sentimento, a este talento que nós trazemos. É, portanto, a caridade a manifestação material do nosso amor. Kardec, quando estava no momento coletando dados para codificar a doutrina, preocupado com as relações sociais do momento e com as futuras relações sociais, ele indaga a espiritualidade na questão 886 dos Livros dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus. E a espiritualidade responde a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e perdão das ofensas. Assim, nós encontramos neste tratado, nestes propósitos que a espiritualidade falou ou disse a Kardec, tudo que se refere à ética, tudo que se refere para o bem viver, tudo que se refere como viver bem, como relacionar-se com o próximo, como possibilitar a felicidade para nós e também possibilitar a felicidade para o outro, senão através do amor, deste amor que movimenta e que produz mudanças, que produz transformações. Assim, quando nós ouvimos, falamos, lemos, escutamos a afirmativa fora da caridade não há salvação, é um convite que Jesus está a nos fazer para que nós olhemos ao nosso derredor, ao nosso redor, ao nosso lado e verificamos o que está a acontecer com aquela criatura que se aproxima de nós ou que nós aproximamos dele. O que está a acontecer? O que nós devemos oferecer a esta criatura senão a nossa atenção? E vemos nesta propositura ou nesta afirmativa, fora da caridade não há salvação, um desafio e um estímulo. Por que um desafio? Porque ela quer nos tirar da nossa zona de conforto. Ela nos desafia a olharmos ao nosso lado e tratar o outro com igualdade. Essa igualdade foi o princípio estabelecido pelas leis divinas. O que é este princípio da igualdade trabalhado pela lei divina, senão todos somos filhos de um único Pai, somos irmãos. Então aqui nós estamos falando sobre o princípio da igualdade. E esta ação fora da caridade não há salvação, ela provoca em nós este desafio. Que nós olhemos, que nós compreendamos que somos iguais, que não há diferença. Podemos estar em momentos de estágios diferentes,
cada qual em um determinado momento de evolução, mas somos filhos de um só Pai, do Criador. Fomos criados, portanto, com a proposta de fazer o bem. Para tanto, quando fomos criados, o Pai colocou em cada um de nós as mesmas características que Ele possui. Só que essas características, elas são em menores proporções, porque nós não vamos chegar com a potência do Pai, nós vamos nos aproximar da potência dele. Então, quando Ele colocou em nós, em nossos espíritos, esses germes, ou esses genes, ou essas potências, ou esses talentos, como nós quisermos falar, tais como a bondade, a misericórdia, a indulgência, o perdão e, sobretudo, o amor, eles estão aqui, estão todos instalados aqui. Mas, infelizmente, durante a nossa caminhada, nós sufocamos esses genes, nós sufocamos esses talentos. Por que nós os sufocamos? Porque nós tínhamos medo como temos até hoje. Então, ao sufocar esses nossos talentos, nós tornamos criaturas egoístas, muito egoístas, e não nos possibilita, muitas vezes, ir atrás daquilo que é propósito nosso, viver em função da nossa transformação e da distribuição do amor ao nosso próximo. Mas agora já não é mais permitido permanecermos nesta situação. Todos nós sabemos, é hora da transição. Ela já está acontecendo há muito. E neste momento em que nós estamos passando por esta transição planetária, o que está acontecendo? Neste momento está acontecendo o despertamento para a nossa elevação moral. E quando nós nos despertamos completamente para a nossa elevação moral, o que mais vai nos aproximar de Cristo? E a nossa vida, ela vai tomar caminhos diferentes. Então, portanto, não nos é mais permitido ficar parados. Não nos é mais permitido deixar de fazer os propósitos estabelecidos a nós, espíritos eternos em caminhada constante. Se caridade, portanto, é amor em movimento, que está constantemente movimentando, transformando, modificando, e não há amor que não possa existir respeito. Um profundo respeito. Nós só amamos realmente quando nós respeitamos profundamente aquele que caminha conosco. Então nós propomos aqui a transformar as palavras do Mestre Jesus, indulgência, beneficência e perdão, em amor-respeito. Então ficaria desta forma o proposto, porque vai ser assim que nós vamos trabalhar em nós o amor incondicional de Jesus para conosco. Então este amor incondicional, ele vai ser transferido para o nosso irmão de jornada. Então, ao invés de falarmos benevolência para com o outro, para com todos, vamos falar amor, respeito para com todos. Amor, respeito para as imperfeições alheias. Amor, respeito para com os ofensores. Eis a regra básica de Jesus: amor. Nós já sabemos disso, que todo o seu evangelho é um tratado de amor. E quando nós colocamos à nossa frente, ao nosso lado, este amor, nós provocaremos mudanças
primeiro em nós e em seguida naqueles que conosco caminham. No seu Evangelho, nós vamos encontrar, portanto, inúmeros chamamentos nos estimulando a essa prática, a prática do amor ou a prática da caridade, para a nossa edificação moral. Então é propósito, e Jesus nos afirma que nada nos impede, que não existe empecilho nenhum nessa nossa trajetória que nós não possamos removê-lo. Basta que nós tenhamos uma opção forte. E que opção forte seria essa? O desejo de ser livre e ser feliz. Mas como? Ser livre do quê? De tudo isso que nós ainda carregamos, das nossas más inclinações, das nossas paixões, dos nossos sentimentos inferiores, tudo isso dos vícios que nos prende no sofrimento e nas aflições. Então é disso que nós temos que nos livrar. E para ser feliz, é necessário livrar de tudo isso. É necessário que nós edifiquemos em nossa casa mental, em nosso coração, em nosso espírito, a sedimentação desses sentimentos tão nobres que já estão aqui, necessitando somente que nós façamos com que ele saia da inércia e se movimente. E este é o propósito, que nós movimentemos este amor que há em nós. Como? Como movimentá-lo? Aí nós vamos observar naquela fala de Jesus, quando ele nos diz que todas as vezes que fizer a um de meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Deixa muito claro que está embutido aí a prática de servir ao outro, porque à medida que nós servimos ao outro, nós acordaremos o Cristo que está em nós. Este Cristo adormecido ainda, que muitas vezes nós já achamos que temos uma potência muito alta, mas se analisarmos profundamente o nosso íntimo, vamos verificar que temos muito que fazer ainda, para que este Cristo desperte em nós. E isso depende só de nós. A tarefa é nossa, a tarefa é individual. Só que este trabalho feito por nós individualmente resultará em uma melhor condição para toda a humanidade. Mas depende de mim, ou depende de nós, para que isso aconteça. Então que nós consigamos agir com compreensão, com tolerância e com acolhimento. A palavra-chave é acolhimento. Que ao acolhermos, é a oportunidade de nós aproximar do Cristo. Quando nós acolhemos qualquer criatura que está ao nosso lado, não importa a forma de acolhimento que nós estamos fazendo, nós estamos permitindo esta aproximação do Cristo para conosco, para que Ele se instale em nossos corações. E em contrapartida, estaremos afastando de nós interesses imediatistas e transitórios, quando nós olharmos ao nosso derredor ou ao nosso redor. Se a caridade resulta, portanto, na lição mais profunda que o Cristo nos trouxe, está nos trazendo a todo momento, assim, quando nós lemos a parábola do bom samaritano, ali está a profundidade deste amor, a profundidade da extensão desse sentimento a toda criatura. Quando ele nos leva à conclusão que nesta parábola não houve uma doação que humilhasse, não houve.
Não houve questionamentos. Não houve também oferecimento de coisas inúteis por parte do samaritano. E também não houve a doação daquilo que é excesso em nós. O que o samaritano então fez? Para que esta parábola seja o cerne da nossa transformação. Quando Jesus nos fala e nos propõe segui-lo, o que é? É quando nós vemos somente a autodoação. É quando o samaritano saiu dele e doou o melhor que ele tinha para aquela criatura que estava à beira do caminho. Aquela criatura que tinha sofrimentos físicos e ele se doou, libertando assim o ego dele e permitindo que a manifestação divina se fizesse dentro dele. E dessa forma deve ser o nosso trabalho, a autodoação. Não fiquemos preocupados em indagações, em questionamentos, em estabelecer metas, em estabelecer propósitos, porque há uma diferença muito grande em fazer a caridade e ser caridoso. Numa nós estabelecemos propósitos, na outra nós agimos retirando de nós o que há de melhor. É ser misericordioso, é ser caridoso. Estamos, portanto, prontos, neste momento da nossa atual encarnação, nós estamos prontos a realizar os propósitos do Mestre Jesus, quando ele nos fala da parábola do bom samaritano. Nós estamos prontos quando o doutor da lei chega para ele e indaga-lhe: Senhor, o que é necessário para salvar, para me salvar? E Jesus responde: ide e fazei o mesmo que o samaritano fez. Uma criatura discriminada, uma criatura que não tinha crédito nenhum, que era detestado pelos grupos sociais de onde ele vivia, ele simplesmente saiu de si e fez alguma coisa. Então, quando Jesus disse ao doutor da lei: fazei o mesmo que o samaritano fez, ele está nos propondo esta tarefa. Façamos o mesmo que o samaritano fez. Não importa as circunstâncias, não importa onde vivamos e como vivamos, mas façamos, que sejamos fazedores, transformadores. E aí eu pergunto a cada um de nós: estou realmente pronto? Já consigo sair de mim e ir de encontro ao outro? Como eu estou vendo meus irmãos de caminhada? Como eu os vejo? Eles representam para mim oportunidade de crescimento espiritual ou eles representam para mim perda de tempo? E nós observamos isso em nós mesmos, que nós consideramos o nosso irmão de caminhada uma perda de nosso tempo. Quando nós falamos: já falei tanto, ele não muda. Dar dinheiro para quê? Ele vai continuar a beber, ele vai continuar a consumir drogas, ele vai fazer o que ele quer. Quantas vezes nós falamos: não vou perder meu tempo com essas criaturas, seja no nosso lar, seja no grupo de trabalho, seja nos grupos que nós frequentamos, seja na humanidade. Não vou perder meu tempo com essas criaturas. Então, olhemos para nós.
olhemos ao nosso derredor e vejamos quantos caídos nós já levantamos, quantos caídos nós já erguemos. Ou o orgulho, o nosso orgulho, a nossa indiferença e muitas vezes até o medo não nos permitiu ainda executarmos esta propositura do Mestre Jesus, este trabalho, o trabalho chamado amor. Então é preciso que reconheçamos a importância do outro na nossa caminhada, porque o outro ele representa oportunidade. Isso Kardec é muito claro nas suas diversas falas, como Cristo também. Ele é a oportunidade de nós confrontarmos conosco mesmo, ver as nossas mazelas, as nossas deficiências e propor mudanças, e propor transformações. E é também a oportunidade de nós realizarmos o bem, porque você só realiza o bem quando você confronta com alguém, quando você estabelece relações com alguém. Então esta é a oportunidade de nós nos transformarmos através do bem, e além de ser um degrau para a nossa evolução espiritual, não é? Porque é dessa forma, através das nossas relações com o outro, que nós burilamos o nosso espírito, que nós vamos retirando todas as nódoas que há em nós e transformando essas nódoas em luzes, reafirmando o que Cristo nos diz: sois luzes, faça-a brilhar. Como fazer então essa luz brilhar, se não for nesses confrontos, se não for nessas interações com o nosso próximo? Como fazer? Esta é a receita para o nosso burilamento. Porque quando nós estivermos nesta relação com o nosso próximo, através do amor, o que nós estamos fazendo? Não só acionando as possibilidades mecânicas de doar. É quando eu falo: eu vou dar o dinheiro, eu vou dar a comida, eu vou dar o remédio, eu vou dar a vestimenta. Mas é muito mais do que isso quando nós realizamos esta tarefa, porque ela abre em nós infinitas possibilidades de redenção para a nossa alma. Como que ela abre essas possibilidades imensas? Porque nós nos abrimos e nos confrontamos e vemos que necessitamos desta transformação, que necessitamos de trabalhar em nós a nossa melhoria. Para que nós, principalmente para nós, tão endividados frente à justiça divina. Aqui entre nós não existem espíritos puros. Todos nós somos devedores e muito, muito. A nossa dívida é imensa. Porque, gente, se não fosse, nós não estaríamos neste orbe hoje. Estaríamos em mundos melhores. Já teríamos feito o nosso dever de casa há muito tempo. Então, se por agora estamos aqui, é porque nós somos endividados com a justiça divina. E o mecanismo, o meio de melhorar essa nossa situação, de nos sairmos dos primeiros anos da nossa escola e atingirmos a maturidade intelectual, que é a maturidade do espírito, vai ser através dessas doações. Caridade, portanto, é um sentimento solidário que abre todas as portas da natureza, afirma o escritor Augusto dos Anjos.
quando ele diz: no universo, a caridade, em contraste ao vício infando, é como um astro brilhando sobre a dor da humanidade. Semeadora de carinhos, ela abre todas as portas e, no horror das horas mortas, vem beijar os pobrezinhos. Este é o conceito de caridade dado pelo escritor Augusto dos Anjos. E como falarmos em caridade e não falarmos do apóstolo Paulo? Como? Quando ele nos coloca a sua epístola, da carta escrita aos Coríntios, chamando os coríntios para esta abertura, para este despertar. Quando ele percebeu que a igreja de Corinto estava se enfraquecendo no trabalho de edificação moral, de edificação do espírito, ele manda esta carta para a igreja de Corinto, quando ele afirma: ainda que eu fale as línguas dos homens e até a dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transformar e de transportar a montanha, se não tiver caridade, nada serei. Então é uma carta, é um lembrete a nós que não adianta termos conhecimentos, de apossarmos de todo o saber que a doutrina fala, de todo o saber que o Evangelho de Jesus prega, se nós não nos transformarmos. Não adianta dominar tudo e não conseguir nos dominar. E esse nosso dominar é o ser caridoso, é o permitir a transformação do outro, é possibilitar. Então Paulo faz a seguinte conclusão: que a caridade, ela independe da crença, não importa qual igreja você frequenta, ela independe da nossa condição de ser rico ou pobre, de ser culto ou inculto. Basta que queiramos ser caridosos, basta fazermos o que Jesus disse ao doutor da lei, quando perguntou: o que faço para salvar-me? E Jesus responde-lhe: amareis ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito, e ao próximo como a vós mesmos. Assim você estará se libertando, assim você estará modificando a sua trajetória e a sua caminhada. Então, como estou me relacionando neste momento? Como eu estou estabelecendo as minhas relações? Como eu estou procedendo? Porque esse proceder aqui é ação. Como eu estou procedendo nestes meus relacionamentos? E assim, como amar a Deus se não provocarmos, se não praticarmos a caridade que nos coloca em confronto conosco mesmo? E para finalizar, eu trouxe aqui um poema do Mário Quintana que tem tudo a ver com este momento e que vai nos possibilitar uma reflexão melhor quando retornarmos à nossa casa, durante a semana, durante as horas, durante os momentos, aonde estivermos. Mário Quintana nos fala: amar
mudar a alma de casa. Amar é ter o outro no nosso pensamento. Amar é ter coração que abrasa, é ter a vida em acalento. Amar é ter alegria que extravasa, é sentir-se no firmamento, é mudar a alma de casa, é ter no outro nosso pensamento. Amar é aquilo que embasa, é ter comprometimento. Amar é voar sem asa, porque amar é acolhimento. Amar é mudar nossa alma de casa, ou seja, sair de nós mesmos e buscar aquilo que nós necessitamos no outro, permitindo que o outro chegue até nós, que nós o acolhamos, que nós o acalentemos, que nós o amemos, sem impor condições. É desta forma que eu vou estabelecer um relacionamento comigo, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo, de muito amor e muito carinho. Muito obrigada a todos pela paciência, por ter me emprestado os ouvidos e permitido que eu expusesse alguns pensamentos. Que Deus nos abençoe e provoque em nós essas mudanças tão necessárias para a nossa jornada eterna. Porque a nossa jornada, ela é eterna. E que nós possamos buscar em cada encontro um acolhimento e um acalento. Muito obrigada. Deus esteja em nossos corações.